em Marcos capítulo 16. Eu vou ser breve, pastor, aqui. Minha garganta também não anda muito boa. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 6. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Amém. Meus amados irmãos, eu mais uma vez sou grato ao Senhor pela porta que Ele me abriu de estar aqui com os irmãos na Assembleia de Deus em Berlim. Quero agradecer mais uma vez ao pastor da igreja, ao pastor Ivador, a Uchi, sua esposa, bem como todos os obreiros aqui dessa igreja, o pastor Diego também, o presbítero Diego, nossa irmã Fabiana, são nossos amigos de longa data, né? Mas quando eu digo assim, estou querendo dizer que nós somos velhos, né? Já faz alguns anos que nós nos conhecemos e temos sido recebidos aqui de uma maneira muito carinhosa, muito hospitaleira, e estamos felizes. Peço perdão já antecipadamente, que a minha garganta não anda boa, mas creio que em poucos minutos poderemos transmitir algo da parte do Senhor. Nós temos lido aqui, irmãos, em Marcos capítulo 16, versículos 1 a 6, um texto que menciona a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus, que é mencionada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos que a razão de haver 4 evangelhos é porque eles nos apresentam 4 fotografias diferentes do nosso Senhor Jesus Cristo. E as ênfases também, as explicações são elas são diferentes, não é? Nós vemos em Mateus, aqui com respeito a esse texto especificamente, que acabamos de ler, Marcos 16, 1 a 6, que menciona a ressurreição do Senhor Jesus. Nós vemos detalhes aqui em Marcos que não se encontram em Mateus, em Lucas e João, mas todos esses evangelhos mencionam esse episódio em que 3 mulheres, daria até o nome de um filme, né? 3 mulheres tinham a mesma preocupação. Vocês certamente já ouviram falar daqueles filmes, 11 homens, um segredo, né? Depois teve, parece, 12 mulheres e um segredo. Aqui são 3 mulheres e uma preocupação. Aquelas 3 mulheres citadas por nome, como vimos aqui: Maria Madalena, da qual Jesus expulsara 7 demônios, diz a Bíblia, mas também Salomé e Maria, mãe de Tiago. Elas visitavam o túmulo de Jesus para lhe prestar-lhe uma homenagem, como era costume na época. Jesus havia morrido, havia 3 dias, e elas estavam visitando o túmulo para prestar uma homenagem ao Senhor, ungindo o seu corpo. Mas a preocupação delas era uma preocupação procedente.
Porque elas diziam, enquanto se dirigiam para o sepulcro: quem nos devolverá? Quem vai mover a pedra que era a porta do sepulcro? Que, de acordo com os entendidos, era uma pedra que pesava 4 toneladas. Ela tinha 2,5 metros de diâmetro e tinha também 33 centímetros de espessura. E aquela pedra corria ali num sulco, numa ranhura que era feita na terra. E era necessário que homens fortes empurrassem aquela pedra para que aquelas mulheres então pudessem entrar dentro do sepulcro e prestar a homenagem que elas desejavam ali apresentar ao Senhor, que havia morrido, repito, há 3 dias. Mas elas tinham essa preocupação: quem vai nos ajudar? Quando elas chegam lá, para a surpresa delas, não somente a pedra, que de acordo com os entendidos era de 4 toneladas, já havia sido revolvida, já tinha sido removida, já tinha sido tirada do local, ou seja, a porta estava aberta, como também, quando elas entram, elas veem que o túmulo está vazio. Ou seja, ele não estava mais lá. Até hoje, quem visita Jerusalém, não se sabe ao certo se aquele é o local correto, não é? Mas tudo indica que sim. E quem visita aquele sepulcro, lá tem ali uma mensagem: ele não está aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, sendo bem objetivo, nós vemos aqui nessa passagem bíblica conhecidíssima de todos, pelo menos 4 mensagens que eu quero compartilhar nesta manhã. Talvez uma delas é a que eu vou dar mais ênfase, e talvez seja também uma mensagem que para alguns seja até uma palavra profética da parte do Senhor. Mas as mensagens são as seguintes. A primeira, muito evidente, que eu já mencionei, é que o túmulo está vazio. Cristo está vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós servimos aquele que disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Veja quantas vezes Jesus disse: eu sou, porque Ele é. E somente Deus pode fazer esse tipo de declaração. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Mas Ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse Jesus. Porque Ele é o que está vivo. Ele é aquele que disse também para João. João, que escreveu o livro de Apocalipse. Quando Deus revelou para João o livro de Apocalipse, João não suportou olhar para o Senhor, que se apresentou a ele em glória. Claro que João depois descreveu, usando a linguagem que nós podemos entender, fazendo comparações. Ele disse: os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era como lã branca, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, os seus pés eram como latão reluzente, a sua voz era como a voz de muitas águas. E quando eu vi, eu caí como morto, mas na mesma hora o Senhor estendeu para ele a sua destra, isto é, a sua mão direita. Ele disse: João, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que fui morto e agora vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Veja, eu fui morto, mas agora vivo. Então a primeira mensagem que eu quero comunicar nesta manhã é que Jesus está vivo.
o túmulo está vazio. E a certeza da nossa salvação está nisso. Mas não somente isso, mas está em um tripé. Ou seja, na encarnação gloriosa de Jesus, na sua morte expiatória e também na sua ressurreição. Porque se Jesus não tivesse nascido, ele também não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, ele também não teria ressuscitado. Foi porque ele se encarnou para revelar a glória do Pai e viver uma vida santa na terra, é que ele também morreu por nossos pecados e igualmente ressuscitou para nossa justificação, de maneira que a obra completa, a obra expiatória, a obra redentora, ela está nesse tripé. Por que o cristão celebra o Natal? Muitas pessoas às vezes dizem, por que o crente tem que celebrar o Natal? O Natal, a Bíblia não manda celebrar o Natal. Onde está escrito que o crente tem que celebrar o Natal? Mas o crente, quando ele celebra o Natal, é porque ele sabe que foi porque ele se encarnou, porque ele nasceu, aleluia, que ele também morreu e ele ressuscitou. Sim, porque somente ele nasceu sem pecado, somente ele viveu sem pecado, somente ele morreu por nossos pecados e somente ele ressuscitou para nossa justificação. E foi porque ele ressuscitou que nós temos a certeza, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, diz a Bíblia, a nossa fé seria vã, mas agora Cristo ressuscitou, diz a Bíblia, e foi feito as primícias dos que dormem, aleluia. Então esta, irmãos, para não me alongar muito, é a primeira mensagem. O túmulo está vazio, Cristo está vivo, mas tem uma segunda mensagem nesse texto bíblico. Qual é a mensagem? A mensagem é de que Deus vai adiante de nós. Aquelas mulheres estavam aqui para fazer uma representação. Elas estavam aqui enquanto o Senhor já estava lá. Elas estavam aqui dizendo, quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quem vai tirar aquele obstáculo? Aquela pedra é muito pesada, nós não temos como removê-la. Mas enquanto elas estavam aqui dizendo isto, lá a pedra já não existia mais. O obstáculo já não estava mais lá. Ou seja, nós servimos um Deus que vai adiante de nós. Você não enxerga um segundo à frente do seu nariz, mas Deus já está lá. O nosso Deus vai adiante de nós. Aleluia. Nós andamos, diz o Salmo 85, versículo 13, no caminho aberto pelos seus passos. Ele está abrindo o caminho e nós vamos andando. Aleluia. Porque Ele é o nosso pastor. A Bíblia diz em João capítulo 10 que o pastor vai à frente das suas ovelhas. Ele está na nossa frente. Ele vai tirando os obstáculos. E quem chegou mais cedo aqui para a escola dominical, eu citei um episódio da minha vida que eu vou repetir, porque eu estou vendo que muita gente não estava aqui de manhã na escola dominical, mas eu contava aqui de manhã que eu era novo convertido, e alguém disse para mim, Ciro, quando você quiser que Deus fale com você, abra a Bíblia. Deus vai falar com você. Abra a Bíblia aleatoriamente. Não precisa ficar lendo a Bíblia constantemente. Veja, a pessoa me ensinou como se a Bíblia fosse um caderno de horóscopo. Que você abre a Bíblia assim e Deus vai falar com você. E isso é perigoso, irmãos. Eu li certa vez a respeito de um jovem que tinha essa prática de abrir a Bíblia assim aleatoriamente. E ele abriu, estava de caiu naquela parte que diz assim, e Judas saiu e foi se enforcar. O rapaz fechou a Bíblia e falou, Senhor, tem misericórdia, não é possível. E a tendência é pedir uma confirmação. Senhor, me dá uma confirmação. E quando ele abriu de novo, caiu naquela passagem que diz assim, procede tudo da mesma maneira. O rapaz fechou a Bíblia, Senhor, não é possível, Senhor. Me dá mais uma confirmação. A tendência é pedir confirmação. Mais uma confirmação, Senhor. Abriu pela terceira vez. Quando abriu pela terceira vez, caiu naquela parte que diz assim, o que tendes a fazer, faz-o depressa. Já pensou, irmão? O rapaz ia se enforcar com base na Bíblia ainda, né? Mas não foi isso que aconteceu comigo não, como eu contei de manhã.
Alguém me orientou assim e eu não conhecia os textos-chave da Bíblia. Eu não conhecia o Salmo 23, eu não conhecia o Salmo 46, eu não conhecia Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esses textos que vêm à nossa memória quando nós estamos passando por dificuldades. E por eu ser novo convertido e não conhecer tudo isso, eu realmente abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, onde caiu? Caiu lá em Isaías capítulo 45. O que diz Isaías capítulo 45? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. E eu falei, que maravilha, funciona mesmo. Deus está falando comigo no meu próprio nome, Ciro, e Deus está dizendo que vai à minha frente e vai quebrar obstáculos e vai tirar barreiras. E aquela palavra serviu para mim, por exceção à regra, é claro. Eu não aconselho ninguém a ficar abrindo a Bíblia aleatoriamente, mas como eu era novo convertido, aquilo serviu para mim. E qual foi a mensagem? Eu irei diante de ti. E ali eu aprendi que nós servimos a um Deus que vai na nossa frente. Eu aprendi que nós servimos a um Deus que está em cima, sim, controlando todas as coisas, porque Ele é a cabeça da igreja. Ele está embaixo também, fortalecendo, porque Ele é o nosso fundamento. Ele está ao redor, à direita, à esquerda, protegendo. Ele está dentro de nós, testificando com o nosso espírito, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele está atrás de nós, na retaguarda, para nos animar, mas Ele também está na nossa frente, guiando, abrindo o caminho. Deus vai adiante de nós. Aquelas mulheres estavam aqui com as suas preocupações, mas Deus já estava lá. Isso significa, irmãos, que Deus age em nosso favor antes mesmo de nós pedirmos ou pensarmos. É o que está escrito no Salmo 139, versículo 4. Disse o salmista: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Veja, não há uma palavra ainda na língua do crente. Assim como disse o salmista, o crente ainda sequer falou, mas Deus já está lá. Mas irmão Ciro, então não precisa orar, porque Deus já sabe tudo. Você precisa orar, porque oração fala de relacionamento com Deus. Quando o crente ora, não é um mero diálogo, ele conversa com Deus. Veja que quem estuda um pouco da linguística sabe que o diálogo ele pode ser mecânico. Uma entrevista, por exemplo, você pode combinar as perguntas e respostas, mas uma conversa não. Uma conversa é para quem tem intimidade, e o crente tem intimidade com Deus. O crente conversa com Deus, não é um mero diálogo, é uma conversa, é espontânea. Deus fala com você, você fala com Deus, aleluia. É por isso que o crente ora, mas às vezes nós não sabemos nem como pedir, mas Deus já está lá. Não havendo uma palavra ainda na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Também Isaías capítulo 65, versículo 24 diz: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando? Ou seja, a oração nem terminou, eu os ouvirei. Por que isso acontece? Porque nós servimos um Deus que está à nossa frente. E talvez você esteja com tantas preocupações. Meu Deus, o ano está começando. Como vai ser? Como vai ser o meu ano? Ainda tem 12 meses pela frente. Como que eu vou resolver aquelas dificuldades, aqueles problemas, aquele problema na justiça, aquele problema lá no meu trabalho e aquela enfermidade? Como que eu resolvo? Deus está na sua frente. Você está aqui, mas Ele já está lá. Não se esqueça nunca disso. Aleluia. Jesus também disse: vosso Pai sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. Aleluia. Deus trabalha para aqueles que nele esperam, diz a Bíblia. Então que você possa guardar essa mensagem. Deus vai adiante de nós. Não sei se você está anotando ou talvez memorizando. Há pessoas que têm uma
uma mente privilegiada e que guarda tudo na memória. Então, se você memorizou, a primeira mensagem é: Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. A segunda mensagem: Deus vai adiante de nós. Nós servimos um Deus que está na nossa frente. Mais uma terceira mensagem, que eu até fiz menção na parte da manhã, na escola dominical também: anjos de Deus trabalham em nosso favor. Quando aquelas mulheres pararam ali, tendo visto o túmulo aberto, Lucas capítulo 24, versículo 4 diz que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Eram 2 anjos de Deus. Aleluia, porque Deus havia enviado anjos para remover aquela pedra. Por isso que a pedra já estava revolvida. Aleluia. Então é isso que diz o texto de Lucas. Mas veja que interessante, os anjos estão presentes na ressurreição do Senhor. Mateus diz que houve um grande terremoto e um anjo removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e sua veste como a neve. Mateus 28, versículos 2 e 3. Lucas diz que eram 2 que citaram as palavras de Jesus. Mas, irmão Ciro, é um anjo ou 2? Ora, onde tem 2 tem 1. Um dos evangelistas, claro, fez menção de 1. Assim como também um fala de 2 cegos, outro fala de um cego e descreve aquele cego, o cego de Jericó. E não temos aí uma contradição, mas temos, na verdade, uma ênfase diferente, uma abordagem diferente. Glória a Deus. Mas como mencionamos pela manhã, não existe anjo da guarda. Os anjos são enviados, aleluia, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E o Senhor nos socorre também no momento certo, por meio de anjos também. Não somos nós que invocamos anjos. Não somos nós que, na verdade, falamos com anjo, oramos a anjos. Não precisamos nada disso. Nós falamos com o nosso Senhor. E é Ele quem determina a maneira pela qual Ele vai nos dar o livramento, a maneira pela qual Ele vai nos ajudar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Eles estão de plantão e dali a pouco Deus diz: vá lá, ajuda a minha serva, vá lá, ajuda meu servo, aleluia. E nós vemos isso aqui acontecendo também. Os anjos de Deus foram enviados para remover aquela pedra. Claro que não foi especificamente para atender aquelas mulheres. A obra foi muito maior, mas quando elas chegaram lá, elas viram que o problema com o qual elas se preocupavam já nem existia mais. E aí vem a última mensagem. Eu estou sendo bem objetivo. Qual é a última mensagem? E talvez esta mensagem seja para alguns que estão aqui nessa manhã uma palavra que eu diria até profética. Qual é a mensagem? Deus remove pedras grandes. Aleluia. E qual é o tamanho da sua pedra? Aleluia. A pedra é interessante. Ela não foi removida para Jesus sair, porque Jesus não precisava nem... Quando ele ressuscitou, ele já não estava mais sujeito às leis da física. Ele atravessava portas fechadas. Ele podia atravessar paredes. Por que a pedra foi removida? Jesus poderia ter atravessado aquela porta fechada. A pedra foi removida, aleluia, para que as testemunhas pudessem entrar, para que pudessem ver que ele não estava mais lá, para que pudessem testemunhar da grande obra que Deus realizou. Mas nessa manhã, eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua pedra? Porque há pedras que nós precisamos remover, evidentemente. No caso da ressurreição de Lázaro, Jesus mesmo disse: tirai a pedra. Ora, Jesus não poderia ter dito: Lázaro, sai para fora, e a pedra sairia rolando, e Lázaro sairia lá de dentro? Se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Mas por que Jesus disse: tirai a pedra? Porque há pedras que nós podemos remover. A pedra da incredulidade, a pedra, meus irmãos, daquilo que não agrada a Deus, o pecado oculto, a indiferença. Há coisas que nós podemos tirar.
Há obstáculos que nós mesmos podemos remover. Mas Deus, Ele é especialista no quê? Ele é especialista no impossível. Aquelas mulheres jamais poderiam remover aquela pedra, porque era muito pesada. Era necessário que muitos homens fortes, talvez até com a ajuda de juntas de bois, empurrando, para remover uma pedra de 4 toneladas. Mas, quando elas chegaram lá, para a surpresa delas, a pedra já estava removida. Porque há pedras que só Deus pode remover. Há pedras que somente Deus pode revolver. E há coisas impossíveis da nossa vida. Nós temos lá no Brasil um ditado que diz assim: quando uma pessoa é uma inimiga e nos persegue, essa pessoa é uma pedra no meu sapato, não é? E às vezes acontece de essa pedra que está no nosso caminho para nos atrapalhar ser uma pessoa. Nós não desejamos o mal a ninguém. A Bíblia diz inclusive que nós devemos fazer bem aos nossos inimigos. Se o teu inimigo que tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O crente não deve querer o mal de ninguém. Mas muitas vezes há pessoas que estão no nosso caminho, pensando que pode atrapalhar a obra que Deus tem para nós. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus tem para você, ninguém vai tirar. A pedra já foi revolvida. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Pode ser uma porta fechada, mas a pedra já foi removida. Pode ser uma enfermidade, a mensagem é: a pedra já foi removida. Não importa o tamanho da sua pedra, quando você chegar lá, você vai ver que a pedra já foi revolvida. E preste bem atenção na palavra. Não é que a pedra será removida. A palavra é muito clara. A pedra já foi revolvida. Quando as mulheres chegaram lá, a pedra não estava mais lá. E nessa manhã, a palavra que eu acredito que é profética para alguns aqui nesta manhã, a palavra é esta: você está preocupado, você está preocupada. Meu Deus, o que será? O que eu vou fazer? Como será quando eu chegar lá? Quem vai remover aquela pedra? A pedra é muito grande, eu não tenho capacidade, eu não tenho como remover. Mas quando você chegar lá, você vai ficar espantado. Você vai ficar espantada, porque você estava preocupada com algo que nem existe mais. Porque a palavra de Deus para você nessa manhã é clara: a pedra já foi removida. Comece o ano com alegria, comece o ano com convicção. Você serve um Deus que vai além de você, está além de você. Você serve um Deus vivo, não um Deus morto. Você serve um Deus que envia anjos para te ajudar. Mas você serve um Deus também que já removeu a pedra, já tirou todo obstáculo. E quando você chegar lá, você vai glorificar a Deus. E você vai querer testemunhar na casa de Deus. E vai dizer, naquele dia, naquela manhã, em que aquele pastor do Brasil pregou, ele disse que a pedra já está removida. De fato, quando eu cheguei lá, irmãos, já não havia mais o problema. Aleluia, eu não tinha mais nenhuma preocupação. Aliás, eu estava preocupada com algo que não existia mais. Aleluia, você crê nessa palavra nessa manhã? Se você crê nessa palavra, fique em pé. Nós vamos fazer uma oração. Só que nós vamos fazer uma oração diferente. É apenas uma oração de agradecimento ao Senhor. Porque, meus irmãos, eu creio que a palavra foi muito clara. A minha garganta não está ajudando muito, mas não é pelo muito falar. Eu creio que a mensagem já foi comunicada. E a mensagem foi muito clara. A pedra já foi removida. Aquelas 3 mulheres estavam preocupadas: Senhor, quem vai remover a pedra? Nós queremos homenagear o nosso Senhor. Queremos ungir o seu corpo. Nós estamos aqui com especiarias para ungir o seu corpo. Mas quem vai remover a pedra? Como nós vamos fazer isso? E uma olhava para a outra e perguntava: quem vai remover? Quem vai fazer isso? Mas quando elas chegaram lá, a pedra já não estava mais tapando ali a entrada. A entrada estava livre. A porta estava aberta. Eu não me esqueço daquela palavra
do apóstolo Paulo, em que ele disse: uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Sim, há adversários, porque quando Deus nos abre portas grandes, surgem lutas, surgem dificuldades, pessoas se levantam, pessoas tentam nos entristecer, tentam nos desanimar, mas lembre-se que a porta está aberta, e é uma porta grande, é uma porta eficaz. A pedra já foi removida. Eu creio que muitos que estão aqui nesta manhã estão recebendo essa palavra como uma palavra profética. E por isso nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Não é uma oração para pedir nada, porque não faz sentido pedir se Deus já removeu a pedra. A palavra é clara. Deus não está dizendo eu vou remover, não. A palavra diz, a pedra já foi removida. Então, se você crê que aquele problema que você tinha, ele já não existe mais, porque a pedra já foi removida, eu quero te convidar apenas para agradecer a Deus. Se você quiser sair do seu lugar, vir até aqui, apenas para agradecer a Deus, não é para pedir nada, apenas para agradecer, porque você tem certeza que a pedra já foi removida. Vem até aqui, nós vamos juntos agradecer a Deus. Ou senão, você pode ficar aí no seu lugar mesmo. Aqui é um templo, é um lugar de culto pequeno. Eu creio que não precisa nem os irmãos saírem dos seus lugares. Mas aí mesmo, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque a pedra já foi removida. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela maravilhosa oportunidade, pela certeza de que Tu estás conosco, Senhor, de que a pedra já foi removida. Ó Pai, nós temos tantas preocupações, mas nós sabemos que servimos a um Deus que está além, que vai além de nós, que vai à nossa frente. Ó Pai, nesse momento, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu abriste esta porta, Tu removeste todo obstáculo, e Tu estás conosco, Pai. Ora marche, caminhoras, e a minha coma, cara, Oia, Rabiesta, caminhora, Miha Matario, Caniesto, Pira, Nigaracá. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Senhor. Riga Batoqueira, Xanglaga, Lupe Baraste, Ibaraga, Lupe Baste, Piriaga, Caminhada. A obra é Tua, Senhor, a obra é Tua. Confirma a Tua obra, Senhor. Confirma a Tua obra. Que ninguém saia daqui cabisbaixo. Que ninguém saia deste lugar vazio, temeroso, com dúvida. Mas que todos saiam daqui de cabeça erguida, glorificando o Teu nome e dizendo: hoje Deus falou comigo. Uma porta grande e eficaz se me abriu. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque Tu, Senhor, estás na nossa frente. Tu és o nosso ajudador, Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus.